Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, a todos que nos assistem pelas nossas redes sociais também. Lembrando a todos que a nossa biblioteca dispõe de livros maravilhosos, que contêm muito aprendizado sobre a doutrina espírita, então quem quiser fazer um empréstimo, é só escolher o livro no fundo da sala e se dirigir à secretaria. A evangelização infantil, que ocorre no mesmo tempo da palestra, nas quintas-feiras, 19h30, para crianças de 4 a 12 anos. Então, quem quiser trazer filho, afilhado, sobrinho, para começar a evangelizar desde cedo, podem crer que é a melhor coisa que a gente faz por eles. Lembrando também a todos que necessitarem de um atendimento fraterno, a casa dispõe desse trabalho também, que é realizado nas quintas-feiras, após a palestra. O atendimento fraterno, para quem ainda não conhece, nada mais é do que uma conversa particular, uma conversa sob a ótica da doutrina espírita, uma conversa esclarecedora. Então, qualquer pessoa que tiver necessidade de conversar, de tirar dúvidas, ou que estiver passando por alguma problemática, que precisar do atendimento fraterno, nós estamos à disposição. E hoje, após o passe, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, então todos estão convidados a participar, A palestra de hoje está por conta da nossa irmã Débora. O tema é os capítulo 2 do Evangelho, Meu Reino Não É Deste Mundo. E na próxima quinta-feira estará por conta da nossa irmã Soiane, e o tema que a Soiane vai abordar: como estão os sentimentos? Então, com certeza, são temas muito interessantes que todos nós devemos ouvir. Vamos orar então. Eu convido a todos para se colocar numa posição confortável, fechar os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia, aos espíritos protetores da nossa casa e ao nosso anjo protetor também. Rogar para que nessa noite consigamos absorver tudo que for dito aqui, as palavras que a nossa irmã Débora irá proferir, que consigamos entender, que consigamos clarear um pouquinho mais nossas dúvidas e que consigamos entender o motivo pelo qual estamos aqui na Terra, nessa missão. Agradecendo sempre ao nosso Pai Maior, nosso Mestre e Guia Jesus, por todas as oportunidades que temos de aprendermos um pouco mais. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos, abraçados e envolvidos pelo amor da espiritualidade maior e também pelos trabalhadores encarnados desta casa. Então, a cada primeira quinta-feira do mês, nós teremos sempre a exposição mais direcionada a um tema específico, como a continuidade do Evangelho segundo o Espiritismo, para trazermos, levarmos a vocês uma abordagem à luz da doutrina espírita sobre o Evangelho de Jesus. Então me coube esta noite estudar o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. E dentro desse capítulo nós vamos encontrar ali três assuntos, subtítulos ali, que vão falar então sobre a vida futura, a realeza de Jesus e o ponto de vista. Nós vamos fazer uma misturinha assim e tentar falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho sobre cada um desses aspectos, sem a pretensão de querermos esgotar esse assunto, porque
não temos nem conhecimento, nem competência para tentarmos fazer isso. Mas dentro daquilo que nos propomos, nós vamos trazer então, à luz do Espiritismo, um pouquinho do que a gente pode compreender sobre esse tema. Né? Então, inicia lá o 2º capítulo, contando ali como foi a conversa, né, de Pilatos com Jesus. E lá está escrito assim: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que meus soldados haveriam de combater para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus novamente respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Isto está lá em São João, capítulo 18, versículos 33, 36 a 37. Então vejam que ali na pergunta já teve provocações, né? Porque Pilatos provoca Jesus a dizer, porque os homens da época diziam que ele era o rei dos judeus. Ele não se dava esse título, mas os judeus deram esse título a ele. E Pilatos o provoca, querendo ver se Jesus afirma, né? Afirma que era o rei dos judeus. Certamente ele seria preso, porque os judeus já tinham um comandante, um rei, no plano físico. Então, se ele se afirmasse rei, ele seria preso. Se ele dissesse que não era rei, Jesus estaria abrindo mão da sua realeza, que não era terrena. Então ele diz: Tu o dizes, eu sou o rei. Então Jesus afirma aqui, né, nas entrelinhas, que ele é rei, mas que não é rei deste mundo. Então, quando ele diz isso, de que realeza ele fala, né? Ele fala de uma realeza toda moral e espiritual, uma nobreza do mais alto grau. Mas é uma nobreza que veio de um esforço, do autoaprimoramento, uma realeza conquistada com trabalho e disciplina ao longo de milhares de séculos. Eu repito sempre, é bom a gente reafirmar isso, para guardar algumas informações, né? Que essa trajetória do Cristo, ele não foi feito um espírito crístico por Deus. Ele se transformou, ele construiu esse poder, né, espiritual e moral ao longo de milhares e milhares de séculos, incalculáveis, né? Porque Jesus, há 4,7 bilhões de anos, que é o que eu sempre repito, ele já era um espírito crístico. Então imaginem o tempo que se leva para chegar ao ponto de ser um espírito crístico. Milhões, bilhões de anos. E há 4,7 bilhões de anos ele já era Cristo. Não era pouca coisa esse nosso governador espiritual, né? Então ele pertence a essa realeza, a esse grupo de espíritos crísticos, que não existe só o Cristo, ele é o nosso Cristo, né? E Jesus é o nosso modelo e guia. E aqui também nós devemos lembrar que Jesus nos diz: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Então, por que chamamos Jesus de modelo? Porque a gente copia, vamos dizer assim, quem nos serve de modelo, né? Nós devemos procurar agir como Cristo, ele deve ser sempre o nosso modelo. Devemos aspirar a agir
num grau bem menor, né? Mas agir como Cristo pediu que agíssemos. E Ele é o nosso guia, porque Ele diz: eu sou a luz do mundo. Nós devemos trilhar por caminhos que enxergamos, que conhecemos. E Ele ilumina o nosso caminho. Então Ele é o nosso modelo e o nosso guia. Percebam que Ele, como Espírito Crístico, dizer que nós somos deuses e podemos fazer muito mais do que Ele se quisermos, Ele deixa aberta esta porta para trabalharmos, nos esforçarmos e lá na frente, muito lá na frente, alcançarmos um dia essa pureza do Cristo, né? Então, nas palavras do Mestre, se o seu reino fosse desse mundo, os seus soldados já haveriam de ter vindo e ter lutado para que não o prendessem ou para libertá-lo, né? E é bom que a gente pense que muitos dos homens que seguiam Jesus, os próprios apóstolos, olhavam para Jesus, reconheciam nele uma realeza espiritual, mas eles ainda tinham a esperança que Jesus iria derrotar exércitos terrenos. Eles ainda queriam que Jesus lutasse, tomasse o reino. Por isso ele foi traído, né? Porque a intenção, quando ele foi traído por Judas, Judas não queria que ele morresse. Judas fez um acordo político, porque religião e política naquela época eram a mesma coisa. Então ele fez um acordo político que entregaria o Cristo, depois ele libertaria este Cristo, e o Cristo poderia então, com este acordo, tomar o poder. Só que não foi assim que aconteceu, porque Jesus não era rei aqui na terra. Não lhe interessava o poder terreno. Ele parecia não se importar, né, com essa realeza aqui da terra. Então, quem tem, né, essa realeza, intelecto, moral e espiritual do Cristo, uma energia, uma sabedoria tão magnífica e poderosa, porque ele coordenou, ele organizou, né, a criação do planeta Terra, que é o que se tem notícia. Outros planetas, outros mundos, nós não sabemos, mas ele organizou antes de existir, né, o planeta Terra. Ele estava lá, pisando no barro, como diz o outro, né, ajudando a organizar tudo. Será que ele se preocuparia em ostentar um poder temporal? Será que Jesus ia perder tempo em mostrar para aqueles homenzinhos que ele tinha poder aqui na Terra? Porque ele veio nos trazer uma outra mensagem, né? E esse poder temporal, ele passa com os anos, passa com as circunstâncias, com a morte, inclusive, né? Quantos reinados nós já vimos na história, né? Que nós já vimos cair. Reinos ruírem, né? Exércitos serem tomados, construções monumentais serem corroídas pelo tempo. Nós temos registros, nós sabemos que tudo passa. Meu reino ainda não é daqui. Então Jesus, nas entrelinhas, ele diz que há um outro reino. Ele afirma que há outro reino. Se não é na terra, é um reino espiritual. E é a vida futura. A vida futura do homem, o que nós construímos agora, nos levará passo a passo a esse reino prometido. E é bem interessante que Haroldo Dutra nos diz que para estudar o Evangelho, para conhecer um pouquinho melhor do Cristo, nós precisamos perceber o que não está escrito. Justamente o que está nas entrelinhas. Né? Então Jesus diz algo e por trás daquilo ali, até pelo que nós já conhecemos, nós podemos deduzir do que Jesus
Jesus está falando. O que Jesus veio nos mostrar aqui na Terra? Porque olhem por tudo que ele passou. Ele não veio só estar conosco, ele veio nos mostrar aquilo que talvez ainda não consigamos ter clareza. Ele veio nos dizer que nós somos criaturas divinas. Ele disse isso. Aperfeiçoáveis, moldáveis, com potenciais infinitos na nossa intimidade, que são os tesouros que a traça não come e a ferrugem não corrói. Só que Jesus também deixa nas entrelinhas que por ora ainda somos muito frágeis. Eu não me lembro se no Evangelho, eu acho que no livro dos Espíritos, lá nos diz, os Espíritos nos dizem que os homens são muito mais frágeis do que maus. Porque o homem em geral, nós somos ainda muito impressionáveis, abaláveis. Nós somos movidos pelas paixões. Nós nem percebemos quais as paixões que nos movem. E são muitas, são todas, um pouquinho de cada, ou muito de algumas, né? Então a gente é muito frágil ainda. Qualquer vento nos balança, nos derruba, nos quebra. Então a nossa fragilidade faz com que permaneçamos muito tempo ligados aos equívocos, à maldade, aos enganos. E o Evangelho, o Espiritismo, vem nos relembrar que após nós nos despojarmos das nossas mazelas, reajustarmos a nossa rota de caminhada, após nós quitarmos os nossos débitos, e quitar os débitos não é bem assim, né, gente? A gente não se lembra do que fez, a gente não percebe o que faz agora, mas nós temos débitos, né? Então, depois de quitar os débitos, nós habitaremos um mundo feliz, um mundo sem dores, um mundo onde tudo é alegria, onde tudo é leve, onde a morte talvez ainda exista, mas não seja tão penosa, é apenas uma mudança de estado físico, né? Mas esse Jesus gostava de pregar peça, né? E a gente está até hoje procurando resposta para muita coisa, porque ele diz, né, que há esse reino prometido a nós e que nós vamos chegar a esse reino. Só que também Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós. Ah, é verdade. Aí diz uma coisa, daqui a pouco diz outra coisa e a gente fica sem entender. Então não é lá fora. O reino de Deus não é lá fora. O reino de Deus começa aqui dentro. E sim, habitaremos um mundo físico mais feliz. Mas começa dentro de nós. Se nós não conseguirmos transformar os nossos sentimentos, a nossa intimidade, nós não chegaremos a esse mundo feliz. Porque muita gente ainda pensa, né? Ah, Jesus prometeu e a gente vai chegar lá pelo sofrimento. Não, não é pelo sofrimento. Nós vamos chegar lá pelo que aprendemos com o sofrimento. Porque não basta sofrer, é preciso bem sofrer. Né? Então o reino de Deus começa dentro de nós. E nós somos cristãos, o espírita é cristão. E como nós compreendemos essas palavras de Jesus? Nós procuramos compreender o que Jesus nos diz? Jesus disse lá a Pilatos que ele não nasceu e não veio a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Eu queria ter pesquisado isso aqui e confesso para vocês que eu esqueci de pesquisar, mas eu acho que a gente consegue ilustrar. Alguém aí já esteve num júri
júri de fórum, assim? Pois é. Lá existem as testemunhas, né? E até onde a gente sabe, a testemunha não pode mentir. Não é isso? A testemunha só pode falar do que ela viu. Se mentir, está encrencado, não tá? Então, a testemunha fala o que viu, não o que contaram, o que disseram, o que ela imagina. E o que Jesus nos diz? Que ele veio dar testemunho. Então, ele não veio contar uma história para nós. É como se Jesus tivesse nos dito: eu vi, eu vivi, eu estive lá e venho vos falar de tudo quanto testemunhei. E vocês ainda não creem em mim? Tudo que Jesus fala, o amor, a caridade, esse mundo que nos aguarda, que é necessário nascer de novo. Ele viu, ele viveu no Espírito com trilhões de anos e bota muito mais aí. E a gente não acredita. Ai, barbaridade. Quem é ingênuo será? Então, que grande resistência é essa que nós temos em seguir o que Cristo nos exemplificou? Porque ele não só falou, ele fez, ele mostrou da forma mais simples possível. Não é tão cheio de coisa assim. Ele foi e fez. E nós sabemos o que ele fez, não porque ele nos contou, porque os homens escreveram sobre ele. Jesus nada escreveu. Então ele ensinou fazendo, que é a coisa mais didática que se pode ter. A gente ensina as crianças fazendo, né? Nós somos crianças. Ele fez, quase que pegou na mãozinha, assim, disse assim que se faz. Então, será que essa resistência que a gente tem não é porque fazer dá trabalho? Às vezes eu me pego pensando quanta coisa a gente lê, a gente sabe, né? Mas não consegue aplicar. É porque dá trabalho. É porque você tem que se colocar no lugar do outro. Você tem que ter caridade. Dá trabalho ter paciência. Dá trabalho você avaliar a tua trajetória e não do irmãozinho que está do lado. É mais fácil, às vezes, se fingir de louco e pular no pescoço do que a gente avaliar as situações, né? E aí Jesus também nos diz: aquele que é da verdade ouve a minha voz. O que ele quis dizer com isso? Porque ouvir, todos nós ouvimos. Mas Jesus quis dizer que quem é da verdade, quem é de verdade, compreende o que ele diz. Então, se nós cristãos não conseguimos ouvir a sua voz ou compreender as suas palavras, é porque realmente nós ainda não estamos sintonizados. Falta sintonia. Nós ainda não nos conectamos com a realidade, com a verdade, com a essência, com a continuidade. Porque tudo continua. E a gente vive como se não tivesse amanhã, né? Já temos, assim, uma vaga percepção, mas a gente ainda titubeia, ainda duvida, será que é, será que não é? A gente não tem tempo para aguardar trabalhando, né? Aguardar sentando, né? Esperando e pedindo para Deus. É aguardar trabalhando. Se nós não estamos conectados com a verdade, nós não compreendemos a continuidade, nós não vamos ver justiça no mundo. Tudo é injustiça. Nós estamos sendo injustiçados. Pensem nas mortes prematuras, crianças recém-nascidas ou com pouca idade, né? Que partem, deixam o corpo físico. As doenças, as falências, as dificuldades financeiras, os relacionamentos, a família do marido. Tudo é injustiça. Pensem
aqueles que nascem com deficiências físicas, deficiência intelectual. Onde estaria a justiça de Deus se não houvesse um depois, se não houvesse um porquê e um para quê, né? Se não houvessem as infinitas oportunidades de resgatarmos os equívocos que nós cometemos. A gente não paga o equívoco do outro. Nós pagamos o nosso. Mesmo que alguém nos induzir ao erro, eu aceitei, eu me sujeitei. Então a responsabilidade ainda é minha. Os nossos equívocos nos colocaram onde estamos. Só que aí vem o Espiritismo também e nos diz: se você olhar para a dificuldade do outro, nunca pense que ele está pagando. Nunca pense, nossa, o que essa criatura fez para estar do jeito que está. Porque nós temos inúmeros relatos no Espiritismo de espíritos que vêm numa situação deplorável aos nossos olhos. Só que são espíritos com uma luz muito grande. E eles vêm naquela condição porque eles pediram para vir assim, numa condição deplorável aos nossos olhos, para ensinar a resignação, a resiliência, para ensinar a paciência. Muitas vezes o problema de uma criatura é para o crescimento dos que convivem com ela. Então, por trás, muitas vezes, de um corpo deformado, há um espírito iluminado que se propôs a ensinar aos outros como viver bem, apesar de. E como se reconhece um espírito assim? Ele não resmunga, não reclama, está de bem com a vida, apesar das dificuldades, aceita sem murmurar. Os espíritos elevados não reclamam da sua situação. Então o homem vem renascendo, né? Porque Jesus fala que o reino não é deste mundo. Então a gente não nasce só aqui uma vez. O homem vem renascendo em novos corpos, tantas vezes quanto forem necessárias, até o aperfeiçoamento total, moral e intelectual. E nessa hora eu ainda sinto assim o sentimento que eu tive pelo Raul Teixeira. Quem aqui conhece o Raul Teixeira? Ele faz muitos anos assim que ele não fala mais ao público, porque ele teve um AVC, eu acho, né? Então ele trabalha mais em silêncio, assim. Mas um grande orador espírita, ele professor, eu não sei se ele era físico, alguém sabe o que ele era? Mas enfim, escritor de vários livros, professor de faculdade, e ele veio para São Miguel do Oeste, e o Centro Espírita Emmanuel encheu um busão, enchemos um ônibus e fomos. Tinha até cueca virada para comer dentro do ônibus, que eu me lembro. Chimarrão, cafezinho, uma viagem tanto para São Miguel do Oeste. Para ver Raul Teixeira. Nossa, a fala dele foi fenomenal, né? E lá pelas tantas, Raul Teixeira inventa de dizer, eu me azedei e estou azeda até hoje, que o homem, para evoluir, precisa dominar todas as ciências. Eu, barbaridade. Não, eu achei que eu já estava evoluída. Cara, eu tenho uma dificuldade com química, física, matemática, assim, e aquilo me pegou de um jeito, assim, não, eu não quero saber disso, não quero estudar isso aí, não quero dominar essa área. Mas, infelizmente ou felizmente, nós vamos ter que dominar todas as áreas da vida, todos os conhecimentos. Barbaridade, bota tempo em cima disso. Porque as palavras de Jesus são para o Espírito. E o Espírito tem o poder, a capacidade de abarcar todos os conhecimentos. E a gente não vai chegar lá até não dominar isso tudo. Só que deve ter que ter o amor, né? Porque o conhecimento sem o amor faz besteira, não faz? A gente não vê quantos homens de inteligência fenomenal que não têm amor e sentimento no coração, o estrago que fazem. Então as palavras de Jesus são para todos os homens, estejam eles encarnados ou fora do corpo.
Aqueles que não acreditam ainda na vida futura, que não acreditam que não existem acasos e que nunca, jamais estamos na família errada, na cidade errada, no lugar errado, no corpo errado, né? Os que imaginam que Jesus só falava da vida presente, do agora. Esses não compreendem a beleza e a utilidade da vida como ela é. Ou quão útil será daqui 30 reencarnações nossas, nós olharmos para trás e percebermos aquilo que eu passei me fortaleceu, aquilo que eu vivi me ensinou, porque dói viver as coisas e crescer com aquilo. Os que não compreendem a beleza desse ensinamento dizem que Jesus era ingênuo, que Jesus era muito inteligente, né, no que ele falava, mas era ingênuo nos sentimentos, que Jesus era um sonhador, que jogava palavras ao vento e algumas coisas davam certo. Eu já ouvi isso. Então, compreender o contexto daquela época, a cultura daquele povo, a quem ele falava, em que momento ele falava, a quem ele se dirigia, né? Nós temos que ter essas chaves para compreender as falas de Jesus. Os homens daquela época, da época de Moisés, aliás, 2500 anos antes de Cristo, eles tinham ideias muito incertas em relação à vida futura. Eles não tinham conhecimento. A vida futura para eles era amanhã, ano que vem, era aqui na Terra. O que eles pensavam? Vamos ver se a gente identifica em nós o que a gente aprendeu e o que a gente tem dificuldade de deixar de pensar. Os homens daquela época acreditavam que os anjos, né, eles eram seres privilegiados, eles eram criados anjos já. Anjo, Deus fez anjo. A gente não pensa assim, não pensava assim até esses dias, que anjo é anjo, sempre foi anjo. Eles pensavam que o cumprimento, se você cumprisse, né, as leis de Deus trazidas por Moisés, você ou a tua tribo, né, seria recompensado pelos bens aqui da terra. Teria mais do que os outros, só quem obedecia a Deus. Teria supremacia da sua nação, teria vitória sobre os seus inimigos nas guerras. Então aquele que ganhava a guerra era porque tinha obediência a Deus, era o que pensavam. Que as calamidades que acometiam o homem, as derrotas, eram castigos. Olha como a gente ainda tem a ideia do castigo hoje arraigada em nós. Então quem desobedecia a lei de Deus era castigado. Isso foi Moisés que implantou, né, naquela época. Mas por quê? Porque aquele povo era um povo pastor, nada contra, mas eles não tinham conhecimento, eles apenas se preocupavam com o rebanho, pastoreavam, plantavam, comiam, pensavam naquele contexto do momento. Eles não tinham uma cultura desenvolvida. Eles estavam mais interessados naquela lida do dia a dia. E aquele povo era muito bárbaro. Temos muitas barbaridades hoje. Mas naquela época era permitido, era incentivado. Olho por olho, dente por dente, era a lei da época, né? Então Moisés trouxe esses ensinamentos adaptados àquelas condições daqueles homens daquela época. Porque ele precisava dar freios a essa brutalidade. Então Moisés ensinou, se tu fizer isso, vai te acontecer aquilo. Se tu fizer esse outro, Deus te castiga. Porque tinha que frear a maldade daquela época, né? Ele tinha que fazer os homens obedecerem por medo desse Deus vingativo. Até quando nós tivemos medo de Deus? Nós temos medo de Deus. Nós não vemos Deus como um pai amoroso, justo. Nós temos medo de Deus. Ele ensinou que Deus era vingador.
vingativo. E aí criou-se essa ideia desse Deus punitivo, vingativo, que prefere uns e esquece dos outros. E por que nós estamos falando disso aqui? Porque semana passada a Soiane falou do primeiro capítulo, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Não, semana passada não, foi no mês passado. Primeira quinta-feira do mês passado, olha eu variando aqui. Mês passado, a Soiane falou então, eu não vim destruir a lei. Vocês perceberam a lei de Moisés aqui? E por que Jesus foi rejeitado? Porque eles achavam que Jesus veio falar algo diferente do que Moisés ensinou. Não era diferente. Só que ele botou o amor nos mesmos ensinamentos. Quem queria saber de amor? Quem conhecia o amor? Muitos de vocês, todos aqui sempre ouviram do pai e da mãe de vocês, eu te amo? Alguns não ouviram até hoje o pai ou a mãe dizer, eu te amo, meu filho. Pega, né? E naquela época, falar de amor, aí esse Jesus é louco. Vamos matar esse cara, porque ele quer consertar isso tudo, amando aquele pobre ali, o mesmo que eu, que sou rainha, que sou rei, mas nunca. E aí Jesus vem e diz, eu não vim destruir a lei, para dizer que a verdade é uma só uma verdade. Ele diz que veio ampliar a visão. Eu vim abrir os olhos de vocês. É a mesma lei, só que com amor. Eu não vim destruir a lei ou os profetas, diz Jesus, mas vim dar-lhes cumprimento. Jesus então ajusta os seus ensinamentos. Não vou passar do tempo, né? Senão vou dormir. Jesus ajusta então os seus ensinamentos à compreensão dos homens já da sua época, porque já estavam aptos a compreender. 2.500 anos depois de Moisés. Só que Jesus também achou conveniente não acender uma luz muito forte, não mostrar tudo, uma luz completa. Quem está num quarto escuro quando acende a luz, cega, não cega? Se Jesus fosse lançar uma luz completa, ia confundir, ia cegar os homens, né? Ofuscaria os homens e não ia esclarecer, né? Então os homens não o teriam entendido. Jesus então lançou a ideia da vida futura. Lançou aonde? No coração dos homens. E isso ele lançou como um princípio da natureza. De algum modo, todos nós, né, cremos na continuidade. A gente não sabe explicar, a gente não sabe dizer no que a gente acredita. Mas o nosso coração nos diz que há algo além da morte, além desse plano físico. Todos nós temos isso na intimidade, como intuição. Há algo mais. O que é? Não sei, eu só sinto que tem, né? E essa ideia é pouco clara para nós. Ela é incompleta para a imensa maioria dos homens. A gente ainda está na busca, nós não sabemos direito, não sentimos direito. Então, neste ponto, como em muitos outros, o Espiritismo vem em nosso socorro, né? E nos esclarece. Levanta o véu e demonstra de tal modo que não há mais possibilidade de dúvidas. Para isso é necessário estudar, pesquisar. Nós temos grupos de estudo aqui. E a boa notícia é que tem um grupo de estudo. E a notícia que talvez não seja tão boa é que a gente vai estudar 500 anos e ainda não vai ter compreendido tudo. Mas é importante começar, né? Então não há mais
possibilidade de dúvida, porque está provado e comprovado, só que nós levamos tempo para entender, né? Que a vida futura é uma realidade material, descrita em todos os seus detalhes, em todas as suas fases, pelas próprias testemunhas oculares. Os que deixaram a veste física e estão na vida espiritual. E olhemos para nós. Nós temos as nossas tendências, as nossas questões que vêm com uma ideia não muito clara. Às vezes isso é resquício da vida passada. Às vezes não, né? A gente é resquício da vida passada. Só não dá para dar tudo culpa para a vida passada, que a gente é malandro aqui também, né? A gente é pronta nessa aqui também. Então muita coisa está aqui nessa própria vida. Então a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá ao homem uma fé inabalável no futuro. E isso tem consequências sobre todos os nossos atos, né? Porque muda completamente o modo que a gente encarna a vida aqui na Terra. O passado, o presente, o futuro. Porque se a gente acredita na vida futura, a gente vai cuidar um pouquinho quando for aprontar uma sacanagem do irmãozinho. Quando for passar a perna no coleguinha, a gente vai pensar, estou fazendo aqui, vou levar ele na frente. Nem que seja por medo ainda, né? Não, o freio tem que ter, porque nós somos os mesmos do tempo de Moisés ainda. Então, aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, sabe que passa pela terra para se aperfeiçoar. E todos nos aperfeiçoamos, querendo ou não, pelo amor ou pela dor. Sabe que os reveses e as amarguras não são mais do que incidentes. E aí os recebe com paciência, pois que vão durar apenas o tempo necessário para deixar o aprendizado. O Espiritismo nos mostra a importância do desenvolvimento espiritual, de cultivar os bons sentimentos, os valores morais, ligando um valor incalculável a tudo que diz respeito a esses bens espirituais. Mas em tudo há o equilíbrio. Porque nos diz também o Espiritismo que nós necessitamos dos bens materiais. Então, quem diz que o Espiritismo só prega, que tem que largar tudo, viver uma vida mística, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, porque o dinheiro traz progresso. Porque o dinheiro, você trabalhando para ganhar o teu dinheirinho e o teu progresso, você desenvolve a tua inteligência. Nós precisamos do conforto para ter saúde, para descansar, para estar bem, para enfrentar o dia a dia, para receber esses reveses. Tira férias, vai para o teu lazer, né? Descansa, tem que descansar também. Nós precisamos das garantias que o suor do nosso trabalho nos dá, financeiramente, que pode nos oferecer para a realização material e intelectual. Trabalha para ter, sim, mas vai com equilíbrio, não vai com muita sede ao pote. É isso que o Espiritismo diz, né? Que vem relembrar os ensinamentos de Jesus. Buscando então os benefícios do trabalho e das riquezas, o homem chega ao aprimoramento da inteligência. Não temos que dominar todas as ciências. Como é que vai estudar, fazer uma faculdade, pesquisar alguma coisa, se tu não tem condições também, né? Então uma coisa está ligada à outra. Só é condenável, portanto, os prazeres terrenos. Aliás, desculpe, não é condenável, portanto, os prazeres terrenos, mas sim o abuso que se faz deles, ou o prejuízo da busca espiritual, quando nos dedicamos somente às coisas materiais. Então, alargando o pensamento do homem e abrindo-lhe novos horizontes, o Espiritismo mostra que esta vida é apenas um dos elos da grandiosidade e da harmonia na obra do Criador. Só um elo pequenininho.
sem a visão estreita de uma única existência. Porque pensem, a gente achava que é uma existência só, como é pouquinho, né? A gente nasce, cresce, trabalha, morre e acabou. Que triste, né? Acho que por isso que o espírito é feliz. Apesar de saber que é devedor das leis divinas, a gente é feliz, né? Que tem outra vida para nascer mais bonito, mais alto, mais... né? Então, sem essa visão estreita, o Espiritismo mostra os laços que unem todas as existências de um mesmo ser. Todos os seres de um mesmo mundo e todos os seres de todos os mundos. Nós não somos estranhos. Ui, arrepiou. Nós somos todos conhecidos. Somos todos filhos do mesmo Pai, irmãos de Jesus. Lá no outro lado do mundo, são tanto irmãos nossos quanto aqueles que convivem do lado. Somos partes de um mesmo todo. Isso explica o que parecia inexplicável, considerando apenas um ponto de vista. Já pensou Jesus falar isso naquela época? Menino! Acho que tinham crucificado ele antes. Como é que ele ia dizer? Não dava. Né? Os homens não iriam entender. Então esse é o conjunto de conhecimentos que os homens no tempo de Cristo não podiam compreender. Por isso Jesus não disse tudo. Mas agora, mais maduro um pouquinho que estamos, um pouquinho mais esclarecidos, nos chegam mais luzes para nos esclarecer, para nos abrir os olhos, alargar os horizontes. Agora a gente não pode mais dizer que não sabe, que não sabia. Ah, eu não fiz porque eu não sabia. És rei? E Jesus responde, tu o dizes, sou o rei. Para nós cristãos, Jesus é e sempre será o rei. Uma realeza que não se perde com os tempos, pois foi forjada no tempo, no amor, na vivência da vontade do Pai que tudo cria, que tudo sabe, que a todos ama. Um rei que serviu a todos e quando morreu na cruz, sela o maior pacto de amor pela humanidade. Ele não precisava ter morrido, mas ele queria nos mostrar algo mais. Então ele sela esse pacto de amor pela humanidade. Está, naquele momento, é implantado o Evangelho na Terra. É a vitória do bem, a vitória da luz sobre as trevas. Ah, mas não vai parar agora o microfone, né? Vou falar bem alto aqui. Que naquele momento, então, é a vitória da luz sobre as sombras. Nunca mais, nem antes, mas depois daquilo, jamais podemos dizer que estávamos sozinhos. E o seu nome, Jesus, jamais será apagado da história. Pensemos nisso. Muito obrigada, Débora, por essa maravilhosa explanação. Vamos fechar os nossos olhos e levar nosso pensamento. Agradecer ao nosso Mestre pela oportunidade de aprendermos um pouquinho mais. Vamos levar para nossos lares essa reflexão sobre o verdadeiro reino do nosso Mestre Jesus, para que possamos no nosso dia a dia ter em mente
que estamos aqui para evoluir, para crescermos como espíritos imortais que somos, e que todo o resto virá por acréscimo quando caminhamos no caminho do bem. Agradecemos por estarmos aptos a tanto conhecimento, por podermos ter essas informações tão valiosas, por já termos o conhecimento de discernir o certo do errado, e caminhemos com coragem nosso caminho rumo à nossa evolução, que é o que o nosso Mestre espera que façamos. Sigamos agora para o passe, sempre na paz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja.